Olá, seguimores! É o seguinte, tem um desabafo para fazer que é o seguinte: eu estou com muitas saudades de vocês. Cansada de interagir por videoaula, mas é o que a gente tem para fazer, né? Lembrando que eu estarei online com vocês durante o horário de aulas, tá? Então, se você não conectou no plural, conecta agora, tá? Tô lá. Eu tô vendo se você tá conectado. Sim, eu estou vendo. Então, presta atenção. Gente, é sério, eu tô com saudade mesmo, mas a gente vai ter que seguir com a aula desse jeito que a gente tá? Se fosse no nosso esquema normal de aula presencial, eu teria levado um monte de material para vocês verem. Mas como não é possível a nossa interação física e como eu não consigo fazer o upload do material para vocês em 3D, para vocês imprimirem aí, eu vou fazendo com os slides, tudo bem? É o seguinte, agora a gente vai começar a falar do grupo das gimnospermas, tá? E lembrando que, junto com as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas vão fazer parte das traqueófitas, né? Do grupo de plantas que tem vasos condutores. Beleza, então a gente tem uma questão, uma semelhança fisiológica entre as gimnospermas e as pteridófitas, tá? É, Só que a gente vai ter uma diferença, tá? Por isso que a gente vai estudar esse grupo separado, que é qual? Agora a gente vai ver o surgimento das sementes, tá? E é a grande magia que a gente vai ter no grupo das plantas para para conseguirem explorar totalmente o ambiente terrestre, vai ser justamente isso, o surgimento das sementes, tá? Aí a gente tem a exploração com grande sucesso do grupo das gimnospermas, tudo bem? E a gente vai ver que as angiospermas também vão compartilhar da mesma característica. Tá, tô falando de gimnospermas, mas vocês devem estar tipo, ah, beleza, Elisa, o que que é isso? Quando a gente pensa nas gimnospermas, então, em quem que a gente vai pensar? Nos pinos, os pinheiros de Natal que vocês conhecem, sabe? Que vocês queriam ter na casa de vocês para enfeitar durante o Natal, tudo mais. Mas vocês compram um falso que já vem com as luzinhas colocadas, né? Para fingir que estão em clima natalino. Outro grupo de plantas que a gente tem também que faz parte das gimnospermas é o grupo das sequoias, tá? Aquelas plantas gigantescas que a gente vê carros passando por dentro dos troncos, de tão largas e tão grandes que essas plantas são, tá? Aqui no Brasil, que é a nossa característica, né, pertencente às gimnospermas, é o grupo das araucárias, tá? Lembra as araucárias do Paraná, o pinheiro do Paraná, como a gente comumente chama? São aquelas plantas bonitas que a gente tem com essa característica da copa ser bem acima do sol. E as cicas também, que parecem palmeiras, mas não são palmeiras, tá? E lembrando que palmeiras tem sim mundial, tudo bem? Mas enfim, as cicas não são palmeiras, elas não têm mundial. Não acreditem no que o Marx ou o Danilo ou o Alessandro. Vamos lá. Quando a gente pensa então nas gimnospermas, a gente está pensando no agrupamento de grupos. Alguns autores consideram que a gente tem o filo das gimnospermas, outros autores consideram que a gente tem a divisão das gimnospermas. E dentro dessa divisão das gimnospermas, a gente tem 4 filos principais. Tá? Então a gente não tem um consenso sobre a classificação desses grupos. Tudo bem? É... Mas o que é importante para nós? Tá? O importante é que essas espécies surgiram há cerca de 365 milhões de anos e atualmente nós temos cerca de 900 espécies viventes, tá? Distribuídas por todo o planeta. O que a gente vai ter, né, de características? As gimnospermas elas têm muitas semelhanças com o grupo das angiospermas, tudo bem? Quais são essas semelhanças? A gente vai ter micrósporos e megásporos. Pessoal, presta atenção no nome, tá? Lembra que eu falei que o nome sempre vai determinar
o significado da palavra, micro significa sempre pequeno, tá? Muito pequeno. E mega significa grande, maior, tudo bem? Esporos, acho que já indica para vocês do que eu estou falando, né? De esporos. Então, nós temos o aparecimento de esporos pequenos e esporos grandes. Eu já vou falar mais da diferença entre eles, tá? Mas microesporos vão corresponder aos, aos esporos que vão dar origem aos gametófitos masculinos e os megásporos, né, ou megaesporos, vão dar origem ao gametófito feminino. Tudo bem? Semelhante com as angiospermas, a gente vai ter também o que vai, né, caracterizar também esses grupos, que é a presença de semente, tá? Para proteger o embrião. Já estou dando a dica básica para vocês da botânica, tá? Semente que vai possibilitar a proteção do embrião no ambiente terrestre. Tudo bem? Então, essas características permitem a diferenciação do grupo das gimnospermas e angiospermas com os outros dois grupos que a gente viu antes, das briófitas e pteridófitas, tá? E principalmente das pteridófitas, pensando que as três compartilham de vasos condutores, o que vai diferenciá-las, tá? Justamente a presença de micrósporos e megásporos e a presença de sementes. Tudo bem? Isso agrupando juntos gimnospermas e angiospermas. Tá, mas o que a gente vai ver na aula da próxima semana? Que as angiospermas, diferentemente das gimnospermas, elas produzem flores. Tudo bem? Flores e frutos, tá? Isso a gente vai ver, vai deixar para ver na semana que vem. Vamos nos concentrar então no grupo das gimnospermas, tá? Esse grupo das gimnospermas ele vai ser dividido em quatro outros grupos, tá? Que alguns autores consideram como filos, outros consideram como classes. Não vou entrar nessa discussão com vocês, mas esses grupos são da Cicadofita, tá? Que vai produzir o que a gente popularmente conhece, né? Que é o grupo correspondente popularmente às cicas, a ginkgofita, a coniferofita e a gnetofita. Eu não vou detalhar para vocês, tá? Todos esses grupos, mas o que eu quero que vocês foquem? As cicas, que elas têm uma característica ornamental muito grande, tá? Ela é popular no ambiente comercial das floriculturas, para paisagismo, tudo mais. O ginkgofita, que é correspondente ao ginkgo biloba, tá? Que nós consideramos como um fóssil vivo do grupo das gimnospermas. Tudo bem? São espécies que estão presentes há cerca de 200 milhões de anos e a gente tem até hoje a espécie do ginkgo biloba. E a coniferofita, que a gente vai focar mais nos pinos, nas araucárias. Tudo bem? Nos pinheiros de Natal e nas araucárias. Belezinha? Essa é a parte fácil, pessoal. As outras partes. Eu não vou mentir para vocês, tá? É aqui que a gente entra numa das partes mais complicadas da botânica, que é o entendimento, a compreensão da semente e das diferenças que a gente vai ver nas sementes de angiospermas e nas sementes de gimnospermas. Tudo bem? Então eu preciso que vocês prestem muita atenção, anotem e destaquem isso com marca-texto no caderno de vocês, tá? E o ciclo vai ficar um pouquinho mais complicado, tudo bem? Mas nada que vocês não consigam entender, de verdade. É só prestar bastante atenção e concentrar nos nomes, ok? Então vamos lá. O nome gimnosperma já dá uma ideia para vocês de quem que eu estou falando, tá? Gimnos vai significar nu e esperma vai significar semente, tá? Então é uma semente nua. O que isso quer dizer? Que essa semente, a semente, tá? Ela não vai ter um envoltório, um envoltório envolvendo a semente, tá? Esse envoltório a gente vai ver nas angiospermas como fruto, tá?
E nas gimnospermas a gente não vê a presença de fruto, a gente já vê diretamente a semente sendo liberada. Tudo bem? Nas angiospermas, vamos pensar, imaginem uma maçã. Vocês têm o fruto, né, que vocês vão chamar de fruta popularmente, e dentro tem as sementes, tá? Nas gimnospermas a gente não tem isso, a gente já tem a semente nua, tudo bem? Sem esse envoltório do fruto, tá? Então essas vão ser as primeiras plantas produtoras de semente, que a gente vai dar o nome de espermáfitas, tá? Plantas produtoras de semente, então a gente vai chamar de espermáfita. Vão agrupar os grupos das gimnospermas e das angiospermas, tudo bem? E o que é importante, não produzem frutos. Repitam comigo, não produzem frutos. Amanda, não, não, vamos lá, não. Isso, não produzem frutos. Então, gimnospermas, o que vocês precisam se localizar sempre, tá? Gimnospermas tem semente, tá? Igual angiospermas. O que ela não tem? Fruto, tá? Então, gimnospermas vamos focar só na semente, tá? E eu vou repetir isso com vocês o tempo inteiro, tá? Por quê? Por que é tão importante eu focar na semente com vocês? Porque a semente vai ser justamente a estrutura que vai dar proteção e nutrição ao embrião. Pensa, a gente está no ambiente terrestre, pessoal. Essas plantas vão estar no ambiente terrestre. O que a gente tem no ambiente terrestre? Muita exposição ao sol. O que o sol vai emitir? Radiação. Vai também favorecer dessecação. Tudo bem? Então, a semente vai ajudar contra isso. Ela vai ser uma proteção contra a radiação. A gente já sabe que radiação é letal, desculpa, é danosa ao DNA, tá? Vai proteger contra o dessecamento, contra a seca, contra a perda de água excessiva. Então, gente, a gente está pensando numa estrutura que vai envolver um embrião. O embrião precisa de água. A gente está pensando num filhotinho, digamos assim. Ele precisa ter água nas suas células para fazer o metabolismo, para poder crescer, para poder se desenvolver, tá? Então ele não pode perder. A semente evita que ele perca essa água. E também importante, a semente ajuda contra a entrada de micro-organismos, tá? Então a gente tem essa função extremamente importante, tá? E a nutrição, fornecer matéria orgânica, fornecer material para que esses embriões possam se desenvolver. Tudo bem, pessoal? Então, popularmente, tá? Quando a gente pensar em gimnospermas, a gente vai pensar, sabe no quê? No pinhão da festa junina. Saudades, festa junina, né? Calma, pessoal. Se tudo der certo, vai ter festa junina esse ano. E vocês vão comer a semente de uma de uma gimnosperma, tá? O pinhão é a semente do da araucária, tudo bem? Que vai ser uma gimnosperma. Então, guardem bem, pinhão não é fruto, tá? O pinhão que a gente come nas festas juninas, ele é uma semente. E como semente, ele vai abrigar o embrião, tá? Esse embrião, lembrem sempre, pessoal, ele é fruto do zigoto, tá? Do desenvolvimento do zigoto. Então, ele é um indivíduo diploide. Ele que vai dar origem lá ao que a gente chama de esporófito, tá? Ao indivíduo adulto que a gente vê. O indivíduo adulto que a gente vê, imaginem um pinheiro de Natal, tá? Ou desculpa, uma araucária, tá? Vamos pensar na araucária. Essa araucária, ela surgiu de um zigoto, tá? Foi fruto de um encontro de gametas, então a gente formou o zigoto, esse zigoto sofreu várias mitoses e formou o embrião. E esse embrião está abrigado dentro da semente. Tudo bem? Gente, eu tô falando de um negócio muito pequeno. Pensem num pinhão, tá? Na semente, né? Que é o pinhão. Ele dá, sei lá, o tamanho do polegar de vocês, mais ou menos. É um negócio muito pequeno. Para dar uma araucária que chega a 10, 20 metros de altura, tá? Então, esse embrião, ele vai estar envolto
nessa semente, tá? Essa semente vai ter o que também? Um tecido de nutrição, que a gente vai chamar de endosperma primário, tá? Esse tecido vai ser haploide, tá? E junto com ele nós temos o tegumento, que vai ser composto de células diploide, que vão ajudar nessa proteção, que vai formar a casca da semente. Eu não sei se todo mundo já comeu pinhão. Quem não comeu, experimente comer em algum momento. Mas vai perceber que vai precisar descascar, tá? Que vai precisar romper a casca, que é o que a gente vai chamar de tegumento, para conseguir comer o endosperma e o embrião da semente, tá? É isso que vocês consomem nas festas juninas, tudo bem? Então essa casca vai ser essa região mais amarronzada, tá? O embrião vai ser essa região aqui, essa linha que a gente vê, tudo bem? E o endosperma vai ser essa substância branca que vai servir de nutriente para o embrião. Pessoal, outra coisa que a gente precisa saber quando a gente pensa em gimnospermas, tá? A diferença entre pinha e pinhão. Quando eu falo de gimnospermas para vocês, eu estou falando, claro, dos pinheiros e das araucárias, vocês vão falar, ah, é o que dá pinha, que a gente enfeita as mesas no Natal, tudo mais. Exatamente, tá? Mas a pinha é diferente do pinhão, tudo bem? Por quê? O pinhão, a gente já viu, o pinhão que está aqui separadinho, ele é o quê? A semente, tudo bem? As pinhas, pessoal, é toda essa estrutura aqui que a gente está vendo, né? Que se abre, que a gente pinta no Natal, tudo mais, tá? Essas pinhas a gente vai dar alguns outros nomes, tá? A gente pode chamar de estróbilos ou de cones, tá? Porque o pessoal acha que parece um cone mesmo, enfim, tá? Mas vamos acostumar a chamar de estróbilo, tudo bem? É importante que vocês lembrem desse nome. Acho que ajuda a, a entender mais o conteúdo. Então, as pinhas serão os estróbilos, tudo bem? O que que acontece? Essas pinhas, tá? Elas vão ser de tamanhos diferentes, tá? Conforme a sua função reprodutiva, digamos assim, tá? As pinhas que a gente vai chamar, de pinhas femininas ou de estróbilos femininos, nós vamos chamar de megastróbilo. E as pinhas que são menores, que vão dar origem ao indivíduo masculino, nós vamos chamar de microestróbilo. Tudo bem? Vai ser importante saber esse nome, por quê? Porque o nome já mostra diferenças entre elas, tá? As pinhas femininas, vamos dar esse nome, tá? Para facilitar, elas são maiores, então a gente chama de mega estróbilo, e os masculinos são menores, microestróbilos, tá? Isso vai ser quase que um consenso na natureza, tá? As estruturas femininas, elas tendem a ser maiores do que as estruturas masculinas. Então, guardem isso, tá? É quase que um consenso, tá? O que que acontece? Por que que é importante a gente saber a diferença, né? O que são as pinhas ou os estróbilos? Porque esses estróbilos aqui que a gente vê, essa parte mais amarelada, tá? Eles vão abrigar os esporângios. E lembra, o nome já diz, pessoal. Anjo significa o quê? Vocês não lembram, né? Não estou falando de anjo, estou falando de anjo. O que que significa anjo, pessoal? Anjo vai significar vaso, tá? Ou recipiente, tá? Então vai ser o vaso ou recipiente que abriga os esporos, tá? Então são as estruturas reprodutivas responsáveis por produzirem os esporos, tá? A gente está falando dos esporângios. Eles estão dentro aqui das pinhas, tá? E o que é interessantíssimo que a gente guarde de informação, tá?
Diferentemente do que a gente viu nas briófitas e nas pteridófitas, os esporos não serão liberados no meio ambiente, tá? Quando a gente está falando de gimnospermas e angiospermas, a gente não vê os esporos sendo liberados no meio ambiente. Eles ficam dentro dos esporângios. Tudo bem? Louco, né? Eu sei, tá fazendo a cabeça de vocês, eu imagino. Mas guardem isso, tá? Tá até destacado aqui no slide para vocês. Os esporos nas gimnospermas e angiospermas não são liberados para o ambiente. Eles não saem fora da planta, tudo bem? E claro, assim como nas briófitas e nas pteridófitas, os esporos vão dar origem aos gametófitos, tá? Ou masculinos ou femininos. Tudo bem? Bom, pessoal, agora o que que acontece? Esse slide aqui que eu estou falando para vocês, ele é uma tentativa de reduzir e de explicar como que vai ser o ciclo reprodutivo desse grupo, tá? Vão anotando. Vocês precisam anotando conforme eu for falando, tá? Com calma, se preferirem copiar o slide e tudo mais. Porque vai ser a melhor maneira de vocês gravarem, tá? Então, como que vai ser? No grupo das gimnospermas, a gente vai ter plantas que vão ser monóicas e plantas que vão ser dioicas, tá? Vai variar. Por exemplo, o pinus, o pinheiro, tá? Ele vai ser uma planta monóica. O que que isso vai significar? Que é uma planta que tem as estruturas reprodutivas e femininas e masculinas no mesmo indivíduo, tá? Então, o mesmo indivíduo, um pinheiro que você está vendo, ele vai ter a estrutura feminina e a estrutura masculina, tudo bem? E as espécies que são dioicas são, por exemplo, as araucárias, tá? As araucárias, você vai ver uma araucária e ela é só feminina, ela só produz estruturas femininas. E tem a araucária macho, que vai produzir as estruturas somente masculinas. Tudo bem? Então vai variar. Não vou entrar no mérito da discussão agora. O que é importante a gente saber? A diferença das estruturas femininas e masculinas. Tudo bem? Então vamos falar da masculina por enquanto. Os estróbilos masculinos, ou microestróbilos, que alguns autores vão chamar, eles vão abrigar então os microsporângios, tá? Os reservatórios onde vão ser produzidos os microesporos, os esporos masculinos, tudo bem? Sempre que a gente estiver falando de micro, tá? Na botânica, eu vou estar falando de masculino, tá? É, meninos, eu sei que vai afetar a autoestima de vocês, mas lidem com isso, tá? Então vamos lá. O nome já diz, estruturas que vão produzir os micrósporos, tá? Essas estruturas, elas são diploides, elas estão no esporófito, que é a árvore grande que a gente vê, tá? O pinheiro ou a araucária de 20, 30 metros que a gente está vendo. Aquele é o esporófito, tá? E esse esporófito vai ter microesporângios, tudo bem? Tá? Esses microesporângios, então, eles são diploides, assim como é o esporófito, tá? E eles vão formar esporos, microesporos ou micrósporos, tá? Como que uma célula 2N forma uma célula N, uma célula diploide, vai formar células haploides, através do processo de meiose, tá? Perfeito, Júlia. É isso mesmo, através do processo de meiose. Vamos lá. Então, formou os micrósporos, esporos, pequenos micrósporos, haploides, tá? Esses esporos, lembrem sempre no ciclo dos vegetais, eles vão dar origem aos gametófitos. Como a gente está falando de esporos formados por estruturas masculinas, micrósporos,
Esses micrósporos vão sofrer mitoses, vão crescer, vão formar um tecido que a gente vai chamar, vão formar um indivíduo finalmente, que a gente vai chamar de microgametófito, tá? É um gametófito masculino, tá? E esse gametófito masculino, ele é imaturo, tá? Quem são eles, pessoal? Lembra, gametófito é indivíduo, né? É o indivíduo que? Haploide, tá? Então, esse indivíduo haploide que a gente está falando aqui nas gimnospermas, pessoal, ele é o que a gente popularmente conhece como grão de pólen. O grão de pólen nas gimnospermas, a gente vai ver aqui nas angios também, mas nas gimnospermas, ele é um indivíduo imaturo, um indivíduo haploide imaturo, um gametófito imaturo, tudo bem? Masculino. É isso que eu preciso que vocês gravem. Nossa, por favor, highlight aí, destaquem bastante isso, tá? E esses grãos de pólen é o que dão alergia em vocês. Por quê? Porque são transportados em grande parte, né, na maioria das espécies aqui nas gimnospermas, pelo ar, tá? Então, bate o vento, libera o grão de pólen. Então, olha a questão, pessoal. Os esporos, eles estão lá sendo produzidos dentro dos microsporângios que estão dentro dos estróbilos. Então, os micrósporos estão dentro das pinhas masculinas, tá? Eles estão lá no galho da árvore, dentro da pinha sendo produzido, tá? Eles crescem dentro da pinha, formando os microgametófitos. Mas o crescimento deles é muito pequeno, é um indivíduo muito pequeno, do tamanho de um grão de pólen, tá? Que é muito pequeno, que a gente consegue observar melhor no microscópio, tá bom? E esses grãos de pólen, esses gametófitos, esses indivíduos são transportados pelo ar, tá? Na sua forma imatura, ele não é um indivíduo adulto ainda, amadurecido para reprodução, tá? Ele é imaturo. Por quê? Qual que é a função reprodutiva do microgametófito? Vamos lá, vamos pensar. Vai lá, Rafa. Microgametófito, gametófito vai ser afim de quem? Vai produzir o quê? O nome já diz. Gametas. Perfeito. Tá? Então são os indivíduos que vão produzir os gametas, é a geração que vai produzir os gametas, tá? São esses indivíduos, os microgametófitos, que vão ser transportados pelo ar, que é o que a gente chama popularmente de grãos de pólen. Tudo bem? Louco, eu sei, é bem louco isso. E é difícil. Por isso que, meu, não tenham vergonha, assistam esse vídeo várias vezes. Porque essa parte é difícil de entender. Eu não vou enganar vocês falando, olha só que fácil, gente, é óbvio. Não é. São muitos nomes, vocês têm que pensar rápido. Não é fácil. Mas aproveitem que vocês podem voltar na explicação. Tudo bem? Beleza, a gente falou então aqui dos gametófitos masculinos, os microgametófitos, tá? Vamos parar neles. Agora a gente vai para as estruturas femininas, tá? Os estróbilos femininos, tá? As pinhas femininas, que são aquelas maiores, tá? Ou cones femininos, ou megastróbilos, eles possuem óvulos, mas não pensem nos óvulos como células de reprodução igual a gente tem nos animais, tá? Eles são estruturas, tá? Os óvulos aqui não é um óvulo não é uma célula, tá? O óvulo vai ser uma estrutura formada por megaesporângio, tá? Então os megaesporângios estão dentro dos estróbilos femininos. Tudo bem? Mega de grande vai ser sempre associado com o feminino. Armazenamento de esporos. O que o megaesporângio vai produzir? Megaesporo ou megásporo. Tudo bem? Então, lembrando, esse megaesporângio é a estrutura que vai produzir o esporo feminino. Essa estrutura é sempre diploide. Ela passa por um processo de divisão meiótica, que é reducional, e produz um esporo, que a gente vai chamar de megásporo,
e 3 células menores que se degeneram, tá? Isso é importante, pessoal. Lembrem sempre, meiose produz 4 células, tá? Meiose produz 4 células. Meiose produz 4 células. Guardem sempre isso, tá? E a gente vê isso acontecendo no megasporângio, tá? Produz uma célula mãe, vai produzir, através de meiose, uma célula maior, que a gente vai chamar de megásporo, e 3 células menores, tá? Que vão se degenerar. Só vai sobrar o megásporo, tudo bem? Produz 4 células no final, mas 3 somem, tá? 3 se degeneram, são consumidas. Só sobra uma, que é esse megásporo, tá? E esse megásporo, ele vai crescer através de mitose e vai dar origem ao indivíduo feminino, que é o megagametófito, tá? E esse indivíduo tá lá, dentro do estróbilo, tá? Que ele vai ser responsável por produzir os gametas, tá? Então ele tem as estruturas para produzir o gameta. Qual que é o gameta feminino, pessoal? A gente vai chamar de oosfera, tá? Então o megagametófito vai produzir arquegônio e dentro desse arquegônio, que é a estrutura reprodutiva dele, vai ter a oosfera. Tudo bem? Parece com as das briófitas, igual a gente viu, tá? É semelhante, só que um pouquinho mais complexo da gente explicar. Porque agora a gente não está vendo, a gente não vê a olho nu, tipo ali na árvore, olha, eu tô vendo o megagametófito, não, ou microgametófito, não, a gente não vê tão fácil, igual a gente via nas briófitas e nas pteridófitas. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente vai ter de característica das gimnospermas, tá? Essa meiose heteroesporada. Esporada vem de esporos. Hétero significa diferente. Então, esporos diferentes. Por quê? Porque são esporos de tamanhos diferentes. O esporo que vai dar origem ao gametófito masculino é menor que o esporo que vai dar origem ao gametófito feminino. Tudo bem? A gente vai vendo, vai continuar vendo essas características, tá? O que é interessante da gente perceber, pessoal? A polinização ela vai ser aérea, tá? A gente vai ver um processo que a gente chama de polinização. O que é esse processo de polinização? O microgametófito, tá? O que a gente chama de grão de pólen, o grão de pólen, ele vai ser levado pelo vento ou até mesmo por alguns animais até os óvulos, até o megagametófito, tá? Até o gametófito feminino. Então a gente vai ver o indivíduo gametófito masculino sendo transportado até o indivíduo feminino, o gametófito feminino, tá? Então a gente não está vendo o transporte do gameta em si, a gente está vendo o transporte do indivíduo masculino. Tá vendo a diferença, pessoal? É essa a diferença. Não estou falando do transporte de gameta ainda. Estou falando do transporte do indivíduo, tá bom? Por que é interessante, pessoal? Lembra que eu falei que o grão de pólen é aquele gametófito imaturo? Ele não está, como o grão de pólen, ele ainda não está apto a produzir os gametas. Como gametófito, ele ainda está imaturo, ele não é capaz de produzir os gametas. Ele só vai ser capaz de produzir os gametas depois que ele amadurecer, tá? Que ele se tornar maduro, que ele finalizar o seu ciclo, digamos assim, tá? E quando que isso acontece? Quando acontece a formação do tubo polínico. Então, o grão de pólen vai chegar até aquela estrutura lá que a gente chama de óvulo, tá? Tudo bem? Que vai abrigar o megagametófito. Ele vai chegar até lá, até o megagametófito. E lá, esse grão de pólen vai começar a formar um tubo, que a gente vai dar o nome de tubo polínico. Faz sentido? O tubo que vem do grão de pólen. Então, eu vou mostrar a foto para vocês depois. O grão de pólen, ele começa a crescer, forma como se fosse um canudinho mesmo, tá? Não visível pra gente. Tudo bem? Fruto da sua imaginação, praticamente.
mais forma. A gente vê isso no microscópio, tá? Por que que ele forma esse tubo polínico? Ele vai chegar lá no óvulo e lembra que dentro desse megagametófito, do gametófito feminino, tá? Vai estar o gameta feminino que a gente chama de osfera, tá? O gameta feminino precisa encontrar com o gameta masculino, tá? E os gametas masculinos vão ser produzidos pelo grão de pólen. Só que aí é que está a questão. Nessa relação de encontro de gametas, a gente não tem a presença de água, como a gente vê nas pteridófitas e nas briófitas. A gente está vendo isso no ambiente seco e microscópico, tá? Então, o que que acontece? O grão de pólen vai produzir esse tubo polínico que vai levar os gametas masculinos, que a gente vai ter a produção de dois, tá? Que a gente vai chamar de núcleos gaméticos, não vai chamar de enterozoide, vai chamar de núcleo gamético, que vai ser conduzido até a osfera, tá? Louco, né? Eu sei, tá? Mas lembra sempre, grão de pólen é o indivíduo que produz gametas. Aí fica mais fácil, faz mais sentido, tá? Então esse indivíduo chegou e começou a namorar o indivíduo fêmea, tá? Chegou lá, encostou, tá? Só que ele precisa fazer, vamos imaginar, tá? Em termos microscópicos, mas cuidado com esse termo, é só para vocês imaginar. É para vocês imaginarem, é quase como se fosse uma penetração, tá? Que é uma estrutura, a formação de uma estrutura que vai conduzir os gametas masculinos até o gameta feminino. E essa estrutura a gente dá o nome de tubo polínico. Tudo bem? Então, tubo polínico vai conduzir os gametas masculinos, os núcleos gaméticos, que a gente vai chamar até então, até a osfera, tá? A gente está falando de dois gametas masculinos, só um vai fecundar a osfera, porque a gente só tem a produção de uma osfera, tá? Então, um fecunda a osfera, o outro degenera. Tudo bem? Então, a gente tem a fecundação acontecendo, tá? E com a fecundação, a gente tem a formação do embrião. Desculpa, a gente tem a formação do zigoto. Esse zigoto vai crescendo e vai formar o embrião. Tudo bem? Gente, é para pausar o vídeo, ficar muito louco e me mandar mensagem perguntando, tá? Qual que é o ponto principal aqui? Não precisa de água para acontecer o encontro de gametas. Pronto. Estamos independentes de água para reprodução. As plantas estão independentes de água para reprodução. Olha a possibilidade de ambientes que esses indivíduos podem explorar agora, tá? Perdão. O zigoto. Então a gente teve a fecundação, o encontro de gametas, formou o zigoto. Lembra? Gameta é uma célula haploide. Juntam uma célula haploide com uma célula haploide e forma o zigoto, 2N. Tá? Vai sofrer mitoses para crescer, formar várias células que vão constituir um embrião, que também é diploide. Tudo bem? Esse embrião ele vai crescer depois de um tempo e vai dar origem ao esporófito. Tá? Sempre o mesmo caminho, pessoal, sempre o mesmo caminho, tá? Então, o gametófito feminino, megagametófito, ele vai ser haploide, tá? É um indivíduo haploide, a gente já sabe disso. Gametófito é sempre haploide. Esse indivíduo, pessoal, as suas células, tá? Os seus tecidos, eles vão crescer. Ele é um indivíduo muito pequeno, já falei isso para vocês, tá? Composto de poucas células, pouquíssimas células. A gente vê, desculpa, no microscópio. Mas ele vai crescer e armazenar nutrientes, tá? Então, ele vai crescer e vai acabar envolvendo, abraçando o embrião. O embrião vai crescer dentro dele, tá? Então a gente vai ter o megagametófito, tá? Que vai ser haploide, que vai ajudar a fazer o tecido nutritivo. O embrião formado, que vai ser diploide, e o tegumento do óvulo, tá? Que vai, tudo isso associado, vai formar a semente. Tudo bem?
É assim que a gente tem a formação da semente de uma maneira bem simples, claro. É, eu sei, louco. Simples, Elisa? É simples de explicar assim, tá? Então, é esse o cenário que a gente. Então, vamos para o desenho, para esquematizar para vocês, pessoal. Tô aqui com o esporófito, tá? Então, a árvore que a gente vê, pinheiro, tá? E nesse desenho aqui, esse esporófito, ele é monóico, então ele produz estruturas tanto masculinas quanto estruturas femininas. Tudo bem? Vamos começar então pela estrutura masculina. A gente vai ter os cones, então, ou microestróbilos, que vão abrigar os microesporângios. Esses microesporângios, então, é onde vai ser produzido o micrósporo ou microesporo, tá? Através de qual divisão? Da meiose. Células 2N que vão dar origem à célula haploide, célula N. Esse micrósporo, então, ele vai dar origem ao microgametófito, ele vai crescer através de mitose e dar origem ao microgametófito ou gametófito masculino, que a gente vai chamar de grão de pólen, tá? Perfeito. Formamos um indivíduo que a gente vai chamar de microgametófito. Tudo bem? Vamos para a parte feminina. A estrutura feminina, então, que a gente vai chamar de megaestróbilo. Ele vai conter as estruturas que a gente vai chamar de óvulos, tá? Onde estão presentes os megaesporângios. Então, os megaesporângios estão dentro dos cones que a gente vai chamar de megaestróbilo. Esse megaesporângio, então, é onde vai ser produzido megaesporo, tá? Através de como, pessoal? Que divisão, tá? De meiose, de novo. Essa célula 2N vai sofrer meiose, então é uma célula mãe que está presente no megaesporângio. Ele vai sofrer meiose e vai produzir 4 células, como é sempre o que acontece na divisão meiótica, tá? Essas 4 células, elas vão ser constituídas, então, vão formar um megásporo e 3 células, outras 3 células menores que vão morrer, tudo bem? Que vão se degenerar. Então, a gente tem a formação do megásporo, tudo bem? O que acontece, pessoal? Que a gente tem a formação, então, aqui dessa estrutura feminina e o grão de pólen vai chegar até ela. O grão de pólen ele vai chegar até essa abertura, tá? E vai entrar em contato químico com essas células. Qual que é a importância? Quando o grão de pólen chega nessa estrutura que a gente vai chamar de megas, onde vai ser formado, então, no megasporângio mesmo, tá? Onde vai ser formado o megásporo, o grão de pólen, a presença do grão de pólen vai induzir o desenvolvimento do megásporo, tá? Lembra sempre que esporo vai dar origem ao gametófito, tá? A gente já viu isso, esporo vai dar origem ao indivíduo gametófito, tá? Então, o esporo feminino vai dar origem ao gametófito feminino, tá? Só que isso só vai acontecer quando o grão de pólen chega e toma contato, e entra em contato, tá? Então, o megásporo vai dar origem ao megagametófito, tá? Enquanto o grão de pólen vai dando origem ao tubo polínico, tá? E esse desenvolvimento do tubo polínico, pessoal, demora meses, 1 ano, até 2 anos, tá? Por quê? É uma característica dessas espécies, tudo bem? O que vai acontecer? Então, o megagametófito, o gametófito feminino, ele vai dar origem aos gametas femininos, a oosfera, tá? Vai formar 2 oosferas, tá? Uma vai ser fecundada por um núcleo espermático, que vai vir do tubo polínico, tá? Então, a gente teve o encontro do tubo polínico, desculpa, do núcleo espermático com a oosfera, e aconteceu a fecundação. A fecundação, então, dos 2 gametas, núcleo espermático mais oosfera, vai formar
o zigoto. Esse zigoto vai sofrer mitose e vai formar o embrião, tá? Esse embrião vai se desenvolvendo e com ele em volta dele vai se desenvolvendo a semente, tá? Que vai ser o desenvolvimento do gametófito em volta do embrião, tá? Então, essa semente ela vai ser dispersa pelo vento ou por animais, vai cair no solo e no solo ela vai germinar, dando origem ao esporófito. Esse esporófito vai crescer e vai formar a árvore adulta conforme a gente vê. Tudo bem? Então, pessoal, só para retomar com vocês, as espécies de gimnospermas, a gente pode ter espécies monóicas, que têm estróbilos masculinos e femininos, tá? Geralmente, os estróbilos masculinos, eles estão em ramos inferiores, tá? Mais baixos, e os estróbilos femininos estão mais no alto, tá? Acima dos masculinos. Por quê? É como se fosse uma tentativa de evitar a autofecundação. Tudo bem? É uma das maneiras, tá? É o que a gente enxerga como uma das maneiras. E também a gente vai ter espécies dioicas, tá? O esporófito, então a árvore que a gente vê, o esporófito, ele tem um estróbilo que vai dar origem a estruturas amegásporos, amegásporos e amicrósporos, tá? Estruturas femininas e estruturas masculinas. Outra questão, pessoal, que a gente tem. Quando eu falo do transporte do grão de pólen, eu estou falando de polinização, tá? Quando eu falo do transporte da semente, eu estou falando de dispersão de semente. Tudo bem? Então, sim, nas gimnospermas, o transporte do grão de pólen e o processo de polinização, na sua grande maioria das vezes, é feito pelo vento. Mas a gente sabe que em espécies mais antigas, que muitas vezes estão extintas, esse transporte de grão de pólen ele foi feito por animais, tá? Principalmente por artrópodes. Já a dispersão das sementes, ela pode ser feita pelo vento ou por animais. A gente vai discutir isso mais para frente. Tudo bem? A gente vai ver que em algumas espécies a semente tem uma característica de ela ser alada, dela ter uma estrutura além que permite que ela seja carregada pelo vento, tá? Uma estrutura mais leve que, que atua como se fosse uma vela de um barco, quase, tá? Beleza. Fizemos a dispersão dessa semente. Você foi lá, pegou um pinhão, lembra? Pinhão é semente. Pegou o pinhão e enterrou no solo. O que vai acontecer com essa semente, pessoal? Quando ela encontra o ambiente adequado, tá? Com água, principalmente com água, tá? Um ambiente com água, um solo fértil, tudo mais, ela vai sofrer o processo de germinação. A gente vai discutir mais para frente como esse processo vai acontecer, tá? Mas o que é esse processo de germinação? É o desenvolvimento do embrião que está dentro da semente, tá? Então, aquele embrião ele vai começar a crescer através de mitose, sucessivas mitoses, inúmeras mitoses, e vai formar o que a gente chama de plântula, tá? Essa plântula, então, primeiro de tudo, ela vai formar uma mini raiz, digamos assim, que a gente vai chamar de radícula, tá? Qual vai ser a função da raiz? A gente já viu isso nas pteridófitas, tá? De uma raiz verdadeira. Servir como suporte no solo, tá? E também como função para armazenamento, para captura de água e de sais minerais, tá? Para absorção. Esse é o termo perfeito, tá? Para absorção de água e sais minerais. Então, a plântula que está se desenvolvendo, ela forma essa radícula, ela começa a absorver a água e os nutrientes minerais necessários para fazer a fotossíntese e começa a crescer e começa a formar as estruturas que vão possuir clorofila, tá? Vão dar origem às primeiras folhas
e daí ela vai começar a fazer a fotossíntese, tá? Ela sai, consegue ser, por exemplo, sair do solo e entrar em contato com a luz solar para fazer a fotossíntese. Então vejam bem, pessoal, quando o embrião ele está na semente e está se desenvolvendo, né? A primeira reestrutura que ele forma é a radícula. Nesse momento, o embrião ele é um ser heterotrófico, tá? É uma plântula heterotrófica, uma pequenininha plântula que não produz açúcar, que não faz fotossíntese, tá? Ela se alimenta dos nutrientes da semente. Lembra aquele nutriente formado pelo megagametófito, que ele cresce envolvendo a semente, envolvendo o embrião? Então, ele vai consumir esses nutrientes para poder crescer, formar a raiz e formar as primeiras folhas. Aí depois que formou as primeiras folhas, conseguiu encontrar a luz do sol, aí começa a fazer fotossíntese, tá? Conseguiu desenterrar, aí faz a fotossíntese. Perfeito? Então, perfeito. Vamos pensar então, pessoal. Características adaptativas desse grupo de plantas, então. Primeiro de tudo, sementes, tá? Outras características, o crescimento em espessura. Tanto o caule quanto as raízes, elas vão crescer em espessura, em largura, tá? Então a gente vê troncos gigantescos, pessoal. Tá vendo aqui na figura, tá? Quando cai, dá para abrir manter uma autoestrada aqui, uma espessura grande. Às vezes você consegue abrir uma passagem para carros dentro do tronco dela sem ela estar caída, tá? Então são árvores muito espessas, tá? Por que se dá isso, pessoal? Porque tem produção de muitas e muitas e muitas células de xilema. E lembra que a gente já falou na aula da semana passada, tá? As células do xilema, elas são bem rígidas. Então, elas vão fazer a condução de água e sais minerais, tá? Até o topo da planta, e a gente está falando agora de plantas muito altas, 40, 60, 120 metros de altura, tá? Então, esse transporte de água e sais minerais feitos pelas células do xilema, tá? E células que são extremamente rígidas, que vão permitir um maior suporte, tá? Dessas plantas. Também a gente vai verificar a formação de casca em volta do caule, tá? O que vai ser essa casca, né, que a gente popularmente chama? A gente vai ver um tecido que a gente vai chamar, formação de um tecido que a gente chama de suber, tá? Que ele é produzido, né? Ele é feito a partir de células que são ricas em lipídios. Esse lipídio é uma substância que a gente chama de suberina, tá? O que essa produção de lipídio favorece? Favorece justamente a menor perda de água, tá? Então, faz um isolamento entre a planta e o ambiente externo, ajudando a evitar a perda de água. Tudo bem? Ai. Então, pessoal, característica que a gente vai ter então. As folhas com uma cutícula espessa, tá? São folhas que estão expostas à irradiação solar, ao calor do ambiente, então elas têm uma tendência de perder água, mas essa camada de cutícula em volta dessas folhas, tá? Ela acaba impedindo essa perda de água por evaporação. Então é por isso que as folhas são tão duras, sabe? Se vocês pegam um pinheiro de Natal, uma araucária, as folhas são duras, elas têm esse formato de agulha, até que a gente fala, e são bem duras, elas cutucam, tá? Muito por causa dessa cutícula espessa. Também a gente vai ver a formação do tubo polínico. Isso aqui, pessoal, é o tubo polínico, tá vendo? Isso é o grão de pólen e a partir dele sendo formado o tubo polínico. Viu? É de verdade, dá pra ver no microscópio, mas dá pra ver, tá? Então a gente tem o gametófito protegido, ele é protegido, tá? E a gente tem o processo de polinização, que é levar o grão de pólen até a estrutura feminina, tá?
Importância que a gente tem desse grupo das gimnospermas, pessoal. Elas compõem a taiga, né, que a gente conhece como as florestas de coníferas que estão presentes principalmente no hemisfério norte, tá? Canadá, Alasca, Sibéria, tá? E a parte mais norte da Europa, tá? Essas plantas elas crescem em praticamente toda parte do planeta, então a gente tem algumas plantas que crescem sim no Brasil, tá? Mas a taiga, a floresta de coníferas, ela é uma vegetação dominante das regiões frias, tudo bem? Justamente por isso, pessoal, essas plantas, elas dificilmente elas perdem suas folhas durante as estações mais frias, tá? E a cutícula das folhas, elas ajudam também a evitar o processo de congelamento. Como a temperatura está muito fria, a cutícula acaba protegendo a folha do congelamento. Tudo bem? Importância econômica, né? A gente vê muitas essas plantas usadas como plantas ornamentais para decoração. É o caso que eu falei das cicas para vocês, mas os pinheiros de Natal também, tá? E como produção de resina e produção e como extração de madeira. Na produção de resina, pessoal, ela é um importante fator aqui na nossa região, principalmente na região de Itapetininga, que é uma das maiores produtoras de resina no Brasil. Por quê? A resina ela vai dar origem, ela vai passar por alguns processos químicos, tá? A resina que é produzida pelo pinus, pelos pinheiros, ela é liberada no caule, tá? Ela vai passar por uns processos químicos, vai formar a terebintina e o breu. E esses materiais, essas substâncias, são usados na fabricação de cosméticos, tá? Na fabricação de pneus, de tinta e de goma de mascar. E aqui, pessoal, tem um artigo também, tá? Às vezes ele pode cair no vestibular, porque o que a gente vê muito, tá? A gente vai discutir muito isso na aula de angiospermas, tá? E nas aulas posteriores. É a polinização, o transporte do grão de pólen, então, né? Sendo feito por animais. Nas angiospermas, a gente vai ver que isso é muito clássico, tá? Que a gente tem uma relação muito estreita com os animais. Nas gimnospermas, isso é menos discutido, tá? Porque as espécies que a gente tem atualmente, elas fazem o transporte de grão de pólen usando o vento, tá? Mas as espécies antigas, muitas espécies que foram extintas, elas faziam esse transporte do grão de pólen utilizando alguns animais, principalmente artrópodes, tá? Então, essa é a diferença. E a diferença que a gente vê na dispersão de sementes, tá? A araucária é uma planta característica do Brasil, tá? Principalmente da região centro-sul, tá? E ela tem um polinizador, desculpa, polinizador não, um dispersor, tá? Um dispersor de sementes característico, que é a gralha azul, que é essa ave que a gente está vendo aqui na figura, tá? É uma ave muito característica, principalmente da região do Paraná, tá? Do estado do Paraná, é a ave símbolo do Paraná. Ela é responsável pela dispersão, então, das sementes, né? Dos pinhões das araucárias. Ela pega os pinhões, ela enterra vários. Muitas vezes essa ave esquece onde enterrou esses pinhões e esses pinhões que são enterrados acabam germinando e dando origem ao esporófito. Tudo bem, pessoal? É isso que a gente tinha para falar da aula. É isso, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, por favor me perguntem, porque eu sei que é um tema difícil, tá? Mas eu espero que tenha deixado para vocês a situação mais bonita, né? Para vocês verem como são complexos os vegetais que a gente tem por aí, tá? A gente olha e pensa, ah, não é só um negócio verde, não é só uma planta, né? Como o pessoal costuma falar no BBB para desmoralizar alguém, tá? É bem complexo, com relações bem complexas e comportamentos fisiológicos bem complexos. Tudo bem? Fiquem à vontade, então, para me mandar perguntas por qual plataforma vocês quiserem. Eu respondo durante o horário das aulas, perfeito? Mas, por favor, tirem dúvidas. Tudo bem?